Vamos nos colocar de pé, irmãos. Vamos ter uma oração para iniciarmos o trabalho. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, é em nome do Senhor Jesus Cristo que nós, mais uma vez, agradecemos, ó Pai, por este grande privilégio de poder estar aqui para adorar ao Senhor, sabendo, ó Deus, que tudo contribui para o nosso bem, pois nós amamos ao Senhor. Por isso pedimos que o Senhor receba a adoração de cada um de nós, que o Senhor aceite os louvores, ó Pai, e que tudo o que for falado, feito aqui agora, seja ao Senhor segundo a Tua perfeita vontade, para nos achegarmos mais a Ti, ó Deus. Que possamos, ó Deus, receber de Ti nesta tarde orientações, que possamos obter respostas, ó Deus, para crescermos no conhecimento da Tua perfeita vontade. Ajuda aqueles que estão a caminho, ó Deus, e abençoe aqueles que não puderem chegar até aqui. Que todos nós, ó Pai, ao findar desta parte, possamos nos sentir abençoados com tudo o que recebermos de Ti. É nossa oração neste momento, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Amém. Podeis sentar. Amém. Então nós vamos à nossa primeira parte, né? Então nós temos hinos especiais a serem cantados e vamos louvar aqui com os dois hinos congregacionais, irmão Josué. Só dois hinos congregacionais e logo os hinos especiais também, para então podermos entrar no nosso assunto de hoje. Vamos lá então? Boa tarde com Jesus. Amém? Hoje está bom. Já tem uma notícia aí que já tem dois hinos. Então vamos começar cantando um corinho aqui. E logo após, irmão Cardoso, como é que é? Logo após esses corinhos, né? Aí nós vamos ouvir este hino que será cantado. Corinho de número 29, te agradecemos por tua bondade. Te agradecemos por tua bondade. Glória a ti. Glória a ti, te agradecemos por tua bondade. Glória a ti,
Só tu, Jesus querido, é quem pode as enxugar. Não retires teu espírito do meu pobre coração. Se eu perder tudo na vida, tua presença eu terei. E quando tu voltares, com os santos subirei, muito além das estrelas,
eu então descansarei. Não retires teu espírito do meu pobre coração. Se eu perder tudo na vida, tua presença eu terei. Não retires teu espírito do meu pobre coração. Se eu perder tudo na vida, tua presença eu terei. Amém. Amém? Depois desse corinho, o outro já fica aí na agulha que nós vamos ouvir, né? Vamos cantar um corinho que tem por título Deus está aqui, Ré maior. Eu quero ouvir todo mundo cantando. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Mais uma vez. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Eu te louvarei, Senhor, de todo meu coração. Eu te louvarei, Senhor, na presença dos louvores, na presença dos anjos a ti cantarei louvores. Amém? Ficou assim um pouquinho alto, mas depois nós abaixamos. Vamos ouvir agora o próximo. De noite de novo, né? Ele mora acima de tudo, além do universo. Mas pra te ajudar, sempre está bem perto. Os montes e vales atravessa por ti. Sabe onde fica a dor de um coração ferido. Sabe levantar o ego caído. Os montes e
conheço você, nem sei tua história. Se algum problema te assola agora, fale com Jesus, fale com Jesus. Se a escuridão e a angústia tomou tua estrada, você faz de tudo, luta em não ver nada. Ele é a luz, Ele é a luz. Pode pedir que Ele está aqui, pode chorar que Ele vai consolar. Ele entende o teu pranto e atende, pode acreditar. Pode erguer tuas mãos para os céus. Ele é amigo, Ele é justo e fiel. Faz o impossível, se torna possível para te abençoar. Só Jesus para te ajudar. Pode pedir que Ele está aqui, pode chorar que Ele vai consolar. Ele entende o teu pranto e atende, pode acreditar. Pode erguer tuas mãos para os céus. Ele é amigo, Ele é justo e fiel. Faz o impossível, se torna possível para te abençoar. Só Jesus para te ajudar. Amém, glória a Deus. Que bom, né? Nós temos valores aí. Estamos precisando destas cantoras virem para os ensaios e cantarem mais para Jesus e para nós, né? Ainda tem mais um, né? Ou esse outro vai ficar para depois da leitura. Vamos nos colocar de pé. Vamos ler a escritura que está no Evangelho segundo São Lucas, capítulo 4, a partir do verso 14. Logo após a leitura, nós ouviremos outro hino também. São Lucas 4, a partir do verso 14. Vamos ler então. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor, e ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantando-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a apregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos,
e anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro e tornando-o a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. O Senhor acrescente as suas bênçãos à leitura de sua palavra. Podeis sentar, irmãos. Vamos então ouvir o próximo hino? Muito bem. Senhor, no silêncio desse dia, venho pedir-te a paz e a sabedoria. Quero olhar o mundo com os olhos de amor. Justo é o que te peço, meu Senhor. Quero ser paciente, ser compreensivo, manso e prudente, e muito compassivo, ver além das aparências, teus filhos como tu, e assim não ver senão o bem em cada um. Cerra meu ouvido a calúnia, guarda minha língua de toda maldade, que eu seja caridoso com bondade. Livra-me dos inimigos e da falsidade. Quero ser paciente, ser compreensivo, manso e prudente, e muito compassivo, ver além das aparências, teus filhos como tu, e assim não ver senão o bem em cada um. Neste dia quero sentir tua presença, que o Senhor me dê a tua paciência e acampe o teu anjo bem perto de mim, e que eu seja bem feliz cantando assim. Quero ser paciente, ser compreensivo, manso e prudente, e muito compassivo, ver além das aparências, teus filhos como tu, e assim não ver senão o bem em cada um.
Amém. Graças a Deus. Muito bem, irmãos. Vamos entrar então no nosso tema de hoje, que nós até demos o iníciozinho no domingo passado e foi proposto continuarmos a falar um pouquinho sobre liberdade. Irmão Abel, aquele videozinho que nós assistimos domingo passado, tem como passar ele agora? Pronto. Então nós vamos rever aquele pequeno vídeo, não é? E em seguida nós vamos conversar um pouco sobre essa palavrinha que pode ser interpretada de muitas maneiras, né? Ela tem o seu sentido próprio, liberdade. Pode passar o vídeo. Alguém quer comentar? O que você viu neste vídeo que tem a ver com liberdade? De que ângulo? Será que a liberdade está do outro lado da janela? Quer que eu vá aí ou quer vir aqui?
Você é livre para escolher. Ele estava preso por aquele cabo, né? E ele queria ir ser igual aquele pássaro, que para ele aquilo era liberdade. Só que aquele cabo que estava prendendo ele era justamente o que deixava ele vivo, né? Ligado. Então, é isso. A gente também pode levar isso que a Isabelle falou para o nosso lado. Como se a gente é ligado a Deus e aquele pássaro, tudo que está fora da janela é o mundo. E que muitas vezes a gente pensa que o que está lá no mundo é que é a liberdade. E que se a gente for para lá, a gente vai ser livre e tudo. Mas que não é. Que a liberdade, a gente está livre de tudo aquilo, porque tudo aquilo é pecado, tudo aquilo faz mal para a nossa alma. E Deus sempre está nos segurando para impedir que a gente vá. Mas se ele soltasse, ia acontecer do mesmo jeito que aconteceu com o robozinho, né, lá. A gente ia acabar caindo e morrendo. Mais alguém quer falar? Que bom. Só queria complementar dizendo que às vezes as nossas escolhas, o que a gente decide para a nossa vida, nem sempre é o melhor, né? Nem sempre é o que Deus quer para a gente. É por isso que a gente acaba caindo, morrendo, né? Indo em busca daquelas coisas que nós achamos que seria liberdade, que seria o melhor para nós, né? Amém. Mais alguém? Hã? Desse lado aqui, nem o Abel não está mais aqui. Ah, está ali. Mora, irmão Gabriel, fala aqui um pouquinho. Eu entendi assim, no vídeo, ele é um boneco, mais ou menos acho que é uma câmera, né, ligado a algum tipo de computador, e ele a bateria é como se fosse a bateria dele. Se ele se solta, ele descarrega. É como se a gente pode levar para o nosso lado também aqui dentro, né, com certeza, porque quando a gente está aqui dentro, a gente se sente um modo diferente. Quando a gente vai para fora, quem tem experiência fora sabe que o pecado é como se você descarregasse o que está aqui dentro. Então, acho que, com certeza, aquele boneco é como uma pessoa. Há um crente dentro de uma igreja. Amém. Mais alguém? É interessante como você olha as coisas. Aí nós temos que aprender a discernir as coisas, né? Então, tudo que você assistir, que você ouvir, vai te ajudar dependendo da maneira como você vai olhar aquilo. Que benefício tem em assistir um filme? Vocês estão na idade que é necessário até tomar conhecimento de assuntos, coisas que estão acontecendo, né? Isso é necessário, porque vocês estão em formação. Então passa a ser até uma obrigação, tem que estar acompanhando o que está acontecendo. É uma exigência da escola, é uma exigência pessoal, não é? Agora, liberdade. Qual a sua visão desta palavra? Você se sente livre? Ou você se sente ainda aprisionado? Porque a liberdade, ela com certeza, a palavra liberdade, ela traz para você uma ansiedade de poder ir, de poder falar, de poder fazer, de poder expressar o que você sente. Mas a liberdade tem um limite.
Você não pode falar o que você quiser para uma pessoa, porque você pode ouvir o que você não quer. Você não tem direito a ultrapassar um limite, muito embora você seja livre para ir e vir. Então, dentro da nossa própria condição, às vezes nos sentimos presos em busca de uma liberdade, não é? Mas se você for observar, aí o conceito de liberdade, quando parte para a sua vida espiritual, ela pode ser totalmente inverso o que a vida natural tem como anseio de liberdade. Por quê? Paulo vem e diz: eu, prisioneiro de Cristo. Mas por que prisioneiro? Se a prisão significa excesso ou exclusão da liberdade. Se você está preso é porque você não tem liberdade. Ausência da liberdade. Só que esse tipo de prisão, na verdade, é benéfica. Aí agora começa. E agora, como conciliar isso? Você está presa aos limites que seus pais impõem. Por quê? Porque eles estão cuidando, são responsáveis por vocês, apesar de que vocês já têm visão, já têm noção do perigo, tem noção, mas você sabe realmente aonde é que está o perigo? Uma das coisas que se fala, o maior perigo está quando você acha que está seguro, porque aí você tende a baixar a guarda. O pugilista vai lutar, quando ele vê que o adversário é julgado mais fraco, ele se acha mais seguro. Se ele baixar a guarda, ele vai sofrer, porque todos estão lutando. E aí nós entramos numa coisa que nunca pode ser esquecida: o diabo está lutando para nos derrubar, todo momento. E ele é astuto, como a Escritura diz. Então o que ele vai usar para tentar nos derrubar? A sua liberdade. É uma das coisas. Ele chegou para Eva e disse: não, você não está presa a isso não. Você é livre. Você pode fazer sim. Você vai ser como Deus, você vai saber o bem e o mal. Está livre para fazer o que quiser. Mudou tudo, acrescentando uma palavrinha de 3 letras, não é? Olha o poder que tem uma palavrinha de 3 letras. Aí nós temos que imaginar nós músicos, uma musicista, outra musicista. Vocês estão num campo perigosíssimo. Por quê? Nós, músicos, nós temos algo dentro de nós que a música nos motiva, nos estimula, nos chama a atenção, nos chama a ter uma liberdade. E se você não ficar atento ao que está acontecendo ao seu redor, você se envolve, e de repente você não tem mais liberdade. Você fica dependente. Aí a gente pode puxar isso para muito
muitos lados, como o dependente químico. Ele teve a liberdade de escolher, provar ou não. Ele não estava preso, mas ele foi envolvido pelo desejo de uma liberdade. Eu quero ser como meus colegas, um exemplo. E ao entrar por um caminho, então, ele não encontra mais volta. Então a busca pela liberdade foi aprisioná-lo. E nós vivemos sempre perseguidos. Sempre perseguidos. Tinha um outro vídeo que eu pedi para o irmão Abel. Está lá, né? É um outro vídeo que mostra também você já parou para pensar o que é uma escravidão? Ser escravo. Aí nós lemos a história daquele escravo que andava de peito, né? Cabeça erguida. Ele era o filho do rei, mas ele estava vivendo como um escravo. Mas mesmo assim ele mantinha a cabeça erguida. Mas será que dá para ficar assim todo tempo? Será que dá para você manter sua cabeça erguida todo tempo? Você é responsável pelo que os outros estão vendo de você. Sabia que nós temos uma responsabilidade nesse sentido? Nós não somos dependentes do conceito que os outros tomam da gente. Não, a reputação é o que falam da gente. Mas a reputação não é o que você é, porém, ela pesa. Por quê? Porque você é uma representante de Cristo. Então, por mais que os outros possam falar mal de você, isso não significa que você é má. Mas você tem uma responsabilidade de transmitir que você é livre para adorar a Deus. Mas que tipo de liberdade é essa sempre cabisbaixo? Sempre com complexo, preocupado com o que os outros estão vendo ou falando. Então você não é livre. A gente às vezes ouve um quadro falado da Bíblia, mas quantas vezes a gente tenta viver aquele quadro? Quantas vezes você já tentou viver o quadro da samaritana? Que quadro? Como assim? Ora, ela era rejeitada pela sociedade. Ela não tinha liberdade de ir ao poço no horário que as outras que tinham reputação iam, né? Mas quando ela encontrou com Jesus, ela não ficou mais sujeita àquela prisão, preocupação do que vão falar de mim. Não, ela foi para a cidade falar para toda a cidade. Ela se sentia livre, não havia complexo. Ela se sentia livre para falar daquilo que a libertou. Quantas vezes nós vivemos esse quadro? Mesmo nós crendo, falando dele, mas na hora de vivê-lo,
Você se sente livre para isso? Então estou puxando a liberdade para um lado, né? Depois a gente fala de um outro lado. Irmã Isabel. Eu estava no seminário um dia desses, na universidade, e a menina falou desse jeito, que a gente é uma pessoa em cada contexto, né? Eu sou uma pessoa com meus pais, eu sou uma pessoa com meu professor. Aí eu pensei assim, não, mas o cristão não tem que ser uma pessoa diferente em cada contexto. Ele tem que ser uma pessoa igual em cada contexto, seja para o pai, seja para o professor, seja para o irmão. Aí eu... Então você tem que se sentir livre para ser o que você é. Se nós formos pôr uma máscara para cada contexto, então nós não temos liberdade de viver o que nós dizemos que somos, não é? E isso, na verdade, não é uma coisa mais fácil, não é uma coisa simples. Todos nós temos o desejo que aquele robozinho mostra. De quê? De conhecer, de ir além daquele, vamos dizer, daquele mundo que estamos. Quem de vocês tem vontade de conhecer a Europa? Por quê? Porque é diferente, é uma civilização mais antiga. Porque tem vários pontos turísticos lindos e também é tudo diferente, é uma coisa diferente, é uma cultura diferente. Porque lá tem vários lugares lindos, lugares que a gente não está acostumado a ver no cotidiano. Porque eu nunca conhecia, eu quero conhecer. Muito bem. Bom, há um desejo, um clamor, né? Está errado isso? Não está errado. Não está errado. Você pode ter isso. Agora, você não pode esquecer aonde você está ligado. Aí entra o quadro do robozinho, né? Se aquilo, para você alcançar aquilo, você tem que se desligar daquilo que te sustenta, aí você tem que avaliar. Compensa? Será que compensa? Vamos falar aqui um pouquinho de um quadro bíblico, que vocês conhecem com certeza. Vocês já ouviram falar de Acã? Ouviram? Esse é difícil, né? Quem de vocês pode me dizer o nome do servo de Eliseu? Aquele rapaz que andava com Eliseu, como que era o nome dele? Aquele rapaz que foi atrás de Naamã. Ouviram falar de Naamã? Vocês lembram dele? Depois que Naamã voltou do Jordão, ele ofereceu para Eliseu ouro, roupas, aquelas coisas todas, porque ele foi curado, né? E Eliseu disse: não, você não tem que me pagar por isso. E o homem foi embora, mas o servo dele, que vocês vão depois me dizer qual é o nome dele, ele achou que ele podia ir atrás daquilo. Ora, que mal tem? Se o homem ofereceu. Aí ele achou de ir atrás daquele homem.
para tomar do homem, ou seja, pedir aquilo que o homem tem oferecido e que o profeta já tinha rejeitado. Vocês lembram dessa história? Vocês vão lembrar o nome dele, ou então vão achar aí, pode pesquisar, né? Então, ele achou que tinha... Na Bíblia. Está na Bíblia. Ainda vou facilitar, está no Velho Testamento. Olha aí. Então ele achou, olha só, ele achou que ele tinha liberdade de ir fazer contrário ao que o profeta já tinha dito. E foi atrás de roupas, de dinheiro, né? Quando ele trouxe aquilo, ele ainda achou de dizer para o profeta com quem ele já andava, ele sabia que o profeta via as coisas. Achou de dizer que não foi a lugar nenhum. E o que ele herdou com aquilo? Ele herdou a lepra de Naamã. Olha ali, se o fio chegar, vocês vão perder para ela. O nome dele era Geazi. Ouviram? Fala de novo para ela. Geazi. Ouviram não? Como é o nome dele? Ouviram não? Geazi, ou Geazi, Geazi, era um jovem que andava com o profeta, que via as coisas que o profeta fazia, que tinha liberdade com o profeta. Olha o perigo da liberdade. Então a liberdade, ela tem um limite. Nós temos que aceitar um limite. Se você não aceitar, não é liberdade. Se você não aceita um limite, então você não é livre, você está preso àquele limite. Mas se você aceita, você não está preso. Aquilo é natural. Vou falar. Toda vez que eu olho esse vídeo, tem uma coisa diferente, né? Aí eu já observei que ele tenta puxar aquela caixinha, né, que está atrás dele. E aquilo é que dá energia para ele. É o que dá vida àquele boneco. A gente pode aplicar como o Espírito Santo. É o que nos dá vida. E aquela cordinha é como o Espírito Santo nos puxa. Ele não quer que nós vá em certos lugares, que a gente vá em certos lugares. Quando a gente vai lá, ele não vai com a gente. O Espírito Santo, ele não vai em certos lugares. Entendeu? Foi o que aconteceu ali. A vontade dele era ir do outro lado da janela. E o diabo colocou uma coisa bonita para ele ver ali naquele lado. E lógico que ele nunca vai colocar uma coisa feia para a gente ver, para a gente desejar. Ele nunca vai colocar uma coisa assim que nos assuste, que nos espante. Porque a gente não vai, né? Quem é que vai? Ele vai se vestir de cordeiro. Mas aquele robô, ele estava conectado com um cabo que dava energia a ele. A partir do momento que ele deixou de ouvir o Espírito Santo, deixou de dar ouvidos a Deus, ele passou aquele limite que o irmão Cardoso está falando. E ali mesmo ele ficou. Ele não foi muito longe. A gente pensa que a gente é independente às vezes, né? A gente pensa, até o irmão Brana fala na mensagem da perfeição, que até para se salvar, se fosse por nós mesmos, o sangue, aquele sacrifício não ia valer de nada. Porque é aquele sacrifício de Jesus que faz com que nós sejamos salvos. Se não fosse Deus, nós não íamos nem querer ser salvos. Nem isso. Tudo isso ele fala,
na mensagem... As meninas sabem, a gente estava lendo essa mensagem hoje. Eu não lembro. Paulo, prisioneiro de Cristo. Paulo, prisioneiro de Cristo, isso mesmo. Ele dizendo que nem até para se salvar, o homem, Deus tem que puxar o homem. Até para ser salvo. E isso é uma coisa que Paulo ele coloca muito bem, porque Paulo, Moisés, pensando nesses homens que tinham um intelecto muito superior à época que eles tinham, Moisés ele tinha a ciência do Egito todo na mente dele. Ele conhecia. E quando ele viu que o povo dele estava desfalecendo, ele sentiu a piedade pelo povo, ele queria, não, eu tenho que fazer alguma coisa. Mas só que Deus queria usar ele, mas não do jeito que ele estava. E Paulo também foi do mesmo jeito. Paulo também foi do mesmo jeito. Ele diz, nada do que eu sei aprendi de homem algum, mas do Espírito Santo. Está vendo? Tudo que Deus vai fazer no homem, ele faz com que o homem deixe todo o intelecto, toda a ambição, todo o pensamento que ele pensa que é certo, Deus vai e destrói aquilo dali tudo. E ele mostra, é isso daqui que é certo para mim. Aí ele se torna um prisioneiro, ele tem que se tornar um prisioneiro de Deus, como diz em Filemão, Paulo, prisioneiro de Cristo. Por quê? Porque aí é nesse momento que ele vai agir, que ele vai fazer alguma coisa com aquele homem. É aí que ele produz aqueles frutos quando ele é dominado por Deus. Isso que é liberdade. Porque aí ele passa a perder aquela vergonha às vezes de, eu não posso fazer isso, antes eu não fazia isso. Não, você tem que mudar de vida. Eu estava conversando com uma colega de curso, né? E ela chegou dizendo para mim assim, Abel, olha isso daqui, olha essa moça, ela é tão bonita, ela é tão estilosa, eu até falei para as meninas hoje. Ela é tão estilosa, ela é tão tudo, e ela é evangélica. Porque ela olha para mim, e ela olha para mim e ela sabe que ela jogou aquilo ali para me testar. E ela me jogou aquilo ali para me testar. E ela é evangélica, mas olha, ela se veste, ela não precisa se vestir como tu diz, não. Desse jeito. E o pastor dela deixa, ela postou até uma foto na igreja dela, com o pastor dela e tal. Aí eu, interessante, me mostra a foto dela. Aí se eu visse ela e uma mundana, eu não ia saber diferenciar. Eu não ia saber diferenciar. A partir do momento que você tem a necessidade de ser um cristão, o que eu disse para ela, você tem que mudar. Jesus não vai te aceitar do jeito que você é. Ele quer que você seja como Ele quer. Uma igreja que te adapta a você, se adapta ao pecador, como eu dizia para ela, é melhor você correr dela. Quando você for, eu dizendo para ela, quando você for pensar em ser crente, é para ser um cristão. É para ser como os apóstolos, como os irmãos primitivos, como eles viviam. Não é para ser como o mundo prega hoje, não. Porque senão é melhor beber e ir lá curtir mesmo, do que falar que é um cristão. E é isso que é ser prisioneiro. É ter liberdade de ter atitude de cristão, liberdade de ser guiado por Deus, como o irmão Branham foi quando foi encontrar aquela negra, quando o filho dela estava na mensagem da fé perfeita. Deus teve que descer aquele avião e Deus só foi guiando o irmão Branham. Dobra aqui, dobra aqui. E aí, quantos de nós iríamos dar ouvidos a isso? Tem que ser guiado por Espírito Santo. Tem que ser prisioneiro dele. Porque se não for, não tem liberdade. Né? Olha, deixa eu passar para vocês aqui também um parágrafo da mensagem Prova da Sua Ressurreição. No parágrafo 36. O profeta disse, agora o homem é um prisioneiro. Deus disse que o homem era um prisioneiro então, até que algo aconteceu com o homem. Eu quero que vocês obtenham isso agora, que antes desta determinada coisa chamada novo nascimento, alguma vez acontecer com o homem, ele não pode, de modo algum, compreender, ou alguma vez entender a Deus, ou ter qualquer conhecimento de Deus. Embora a palavra fale isso, sua mente não pode compreender.
Se você está preso à razão, você não pode ter fé. A qualidade de fé, que é a liberdade de ser guiado pelo Espírito Santo. Então veja, você tem que ser prisioneiro dele. O que é ser prisioneiro dele? É aceitar que tudo que está aqui é para você e é para o seu benefício. Enquanto a razão estiver dizendo, mas por que eu tenho que fazer? Então você ainda não alcançou a liberdade de descansar. Descansa e Cristo vai te conduzir. Você é livre. Ele tem que ter a mente de Deus em si, para compreender as coisas de Deus, vê? Então, toda leitura, todas as escolas, todos os ensinamentos, tão bons o quanto possam ser, ainda não são o verdadeiro princípio. Ainda não te dá a verdadeira liberdade de não se sentir reprimida, de não se sentir coagido, de não se sentir preso. Porque ser prisioneiro de Cristo, aí você vê o paradoxo. Ser prisioneiro de Cristo é se sentir livre. É justamente o inverso, é se sentir livre. Enquanto você se sente preso, você ainda não passou por aquele pontozinho chamado o novo nascimento. A segurança de ser um cristão. Então você não está vestido assim por obrigação. Se for, ainda falta algo. Falta descer algo ao coração. É ter liberdade de se vestir assim. É ter liberdade de viver assim. É saber que aquilo a que você está ligado, você não quer se desprender daquilo. Por quê? Porque você não está encantado pelo que está do outro lado. Por que ele fez força para se soltar daquilo? Olha, se a gente tivesse tempo, seria muito bom. Mas a gente está encurtando o tempo porque, né? Mas olha, ele sabia que ele estava ligado àquela caixinha, que aquela caixinha o mantinha vivo. Ele puxou a caixinha, né? Até onde pôde. Mas na hora que a caixinha disse, não passe desse limite, aquele parafusinho ali, ó, às vezes é uma coisinha de nada. Aquilo representa o alerta, não passe desse limite. Quando a caixa enganchou no parafusinho, aí não dava para ele ir mais para frente, mas ele insistiu. É aí onde está o perigo do anseio de liberdade, é você insistir naquilo que o Espírito está dizendo, não vá mais. Você já viu, você já tem conhecimento do resultado, para que você quer experimentar? Hã? Então, o Espírito sempre está tentando nos alertar. Ele até deixa a gente empregar força. É você ouvir um pouquinho a mais, é você ver um pouquinho a mais. Ele deixa. Mas chega uma hora que ele impõe o limite. Não passe daí. Se você passar, então você fica responsável. Eu vou contar para vocês rapidinho uma experiência minha. Vocês sabem que eu sou músico. E eu trabalhava tocando em restaurantes. Eu tocava enquanto o pessoal ia almoçar, eu ficava tocando, né? E um dia eu cheguei para o pastor Isaías, que era o meu pastor na época, e eu perguntei para ele: pastor, o senhor acha que tem algum problema eu ir tocar? Eu fui convidado para tocar num restaurante. Não é uma festa, é só para
Enquanto o pessoal está lá almoçando, tem aquele sonzinho lá. Tem algum problema? Ele disse: irmão, se o senhor tem certeza que o Espírito Santo vai entrar lá com o senhor, pode ir. Aí eu fui analisar os motivos e os objetivos. Eu ia para quê? Para ganhar um dinheirinho a mais. É um motivo bom, né? Ajuda. Mas a Bíblia vem e diz assim, ó, seja satisfeito com o seu salário. Para que eu tenho que trabalhar um extra? Se aquele extra eu podia estar fazendo outra coisa. Eu podia, em vez de ir tocar lá, eu podia ir para a igreja, porque o extra estava entrando no dia do culto. Aí você vai analisando as coisas. Qual é o objetivo? Ser reconhecido entre os músicos, entre os colegas, entre as pessoas. Ah, aquele dali é um bom músico. Para quê? E aquela liberdade que ele me deu foi o suficiente para eu reconhecer. Há coisas que parecem ser boas. E Paulo disse: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, se tem alguma coisa que te atrai, mas aquilo vai fazer você desligar da vida, não vá. Não vá, aceite o conselho do Espírito Santo. Você é livre para ser um cristão, para ser uma cristã. Amém? Nosso tempo acabou. A gente encurtou e não deu tempo. Então vamos pensar direito sobre essa questão do tempo. Bom, para a próxima reunião, vocês têm a liberdade de escolher o tema, né? Então vocês depois trazem para a gente qual que será o tema. E se tiver alguma outra atividade que vocês têm ou queiram fazer, traz para a gente a ideia, né? Esse grupo, quando a gente assiste a mocidade lá de Goiânia, tem hora que a gente dá vontade de compartilhar daquilo. Não ficar preso só aqui. A gente pode compartilhar. Inclusive nos sábados pela manhã, lá na Praça Rio Branco, se vocês pudessem estar lá, seria muito bom também, né? Pensem nisso, amém? Vamos lá, irmão Abel, faz a oração aqui para encerrar. Oh, meu Deus, obrigado por mais essa oportunidade, Senhor, de estarmos juntos, sendo abençoados, Pai. Com Tua presença em nosso meio, nós somos abençoados, Pai. E nós cremos que quem não estava liberto, Senhor Deus, vai ser libertado, Senhor, nesta noite, Senhor Deus. Já está sendo livre. A Tua palavra diz que para Deus nada é impossível, Senhor Deus. E não há nenhuma corrente do diabo que pode, Senhor Deus, segurar um cristão, Senhor Deus. Oh, Senhor Deus, nos ajuda, Pai, nesta reunião. Nos sustenta, nos prende, Senhor Deus, debaixo das Tuas asas. Não deixe que nós saiamos, Pai. Obrigado por tudo, por esses jovens, Senhor Deus. E abençoe a continuação desta reunião, cada pregador. Unge com Teu Espírito Santo o nosso pastor, Senhor Deus. E cada pregador, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor Deus. Amém. Amém. Deus os abençoe.